que a gente tinha de mais diferente era esse sentimento de que o sonho do outro também importa para mim. A história do movimento Prece é uma história de liderança estudantil, de protagonismo dos estudantes. O filho do agricultor, ele era fadado a se tornar um agricultor, porque ele não tinha a perspectiva de chegar na faculdade. Ele não tinha a perspectiva de sair do seu lugar de origem, ir para uma capital, entrar na universidade e um mundo diferente, né? Eu via muitos jovens que abandonavam a escola muito cedo e eles não ficavam, não andavam nem perto de terminar o ensino fundamental. Eu lancei esse desafio que parecia impossível, né, para eles. Vocês voltam a estudar, fazem lá o supletivo, pegam aqueles módulos lá do governo e vão se escolarizando, e aí vocês um dia entram na universidade. Aí a universidade, comecei a falar da universidade, o que era a universidade para eles, né? O Andrade falou assim, olha, a gente precisa estudar, precisa criar um espaço de estudo. E ele foi convidando um e convidando o outro. Eu não me via como uma pessoa que tinha um conhecimento e trazia. Na verdade, eu trazia os livros e fazia leitura com eles. Era quase um estudo junto com eles, né? Se eu pudesse, eu estaria aqui o tempo todo com eles e eu assumindo a liderança do processo. Mas eu não podia, eu não tinha tempo para isso, né? Isso foi um fator determinante para que o projeto desse certo. Entreguei para eles a função de eles ajudarem uns aos outros, né? Quem sabia um pouco mais um assunto. E em tese a gente via olhando quem era que conseguia dominar melhor um assunto e a gente fazia os grupos de estudo. A gente tinha dificuldade do dia a dia, né? E é tanto que o Andrade disse, olha, começa pelas matérias mais fáceis, né? História, que aí é mais difícil de vocês desistirem. Eles começaram a entender o que eles precisavam estudar. E depois foram descobrindo o jeito como eles aprendiam melhor. Você é uma pessoa que tem autonomia quando você sabe o que tem que aprender, ou sabe o que tem que fazer, e quando você sabe como aprender e como fazer, né? E a ideia é, vamos ler, depois vamos debater esse assunto, e em seguida vamos tentar responder as questões. E aí a gente ia se ajudando. E a gente descobriu uma coisa muito legal, que era a capacidade que a gente tinha de aprender, né? Tiveram que enfrentar um problema sério, porque as famílias não gostaram muito da ideia, porque eles eram chamados assim, não, os caras não querem trabalhar. E aí, com 1 ano e meio, eu passei na universidade, né? E aí isso já foi outra questão também bem forte para dizer assim, puxa, esse negócio aí, pois não é que dá resultado, né? Primeiro aluno aprovado no vestibular, para nós foi assim uma coisa do outro mundo. E a comunidade passou a acreditar na gente. Mesmo que a gente não passasse, a gente ficava muito feliz pelos colegas que passavam. Os primeiros estudantes a acreditarem foi um divisor de águas na história do Prece. Hoje a gente pode dizer que o DNA do Prece está dentro das escolas públicas, né? Ele se expressa de uma forma mais efetiva dentro da escola Lampinho Tabosa em Pentecoste. Mas ele também está indo para outras escolas, né? Mas isso foi um processo. Porque a proposta já existia na comunidade do Cipó e já estava espalhado nesse momento em várias outras comunidades do Ceará. Mas nós queríamos experimentar isso dentro de uma escola. E aí nós fizemos um desafio, o professor Manuel Andrade e toda a equipe do Prece, né, o professor Elton, que hoje dirige essa escola e toda a sua equipe, de como é que nós poderíamos colocar isso aqui na prática. Então, para ir para o estado do Ceará, nós montamos uma formação, né, nesses encontros de liderança do Prece. E esse modelo de preparação, de formações, nós utilizamos também na hora de criar o projeto dessa escola. O primeiro contato dos professores com a estratégia da escola, com o modelo da escola, era na seleção. Então, o professor já entra na escola entendendo, né, mesmo que em linhas gerais, como é que a escola funciona. De uma forma bem prática, nós trabalhamos com aprendizagem cooperativa e solidária em sala de aula. Aqui a gente escuta o professor falar, vai para a célula, faz uma atividade, explica para as pessoas da célula para depois todo mundo conseguir fazer um trabalho juntos. Na sala de aula eu vejo lá a exposição do professor, depois eu vou fazer a minha atividade individual
Cada um vai fazer as suas questões individuais e depois compartilha, certo? Se ele tem 3 anéis, ele vai ter quantos carbonos? Se eles estão ligados. Se for um anel benzeno assim, ó, e eles estiverem ligados um ao outro. Eles fizeram atividades individuais, né, que são 3 partes diferentes, compartilharam. Agora vão fazer o que é chamado de meta coletiva. Como se fosse um resumo de tudo que eles fizeram, só que eles vão fazer juntos. É basicamente um momento onde a gente vai se reunir para a gente tentar responder coletivamente sobre o que a gente tentou aprender. Então, por exemplo, eu tenho facilidade em sociologia, o Luiz tem inglês. Quando a gente está em uma célula, a gente consegue compartilhar isso e depois troca. Aí eu vou ficar em uma célula com uma pessoa que tem facilidade em química. E aí, eu acho que sempre existe uma troca. A célula é esse grupo de 3 pessoas dentro de uma sala, basicamente umas 15 células, onde cada pessoa tem uma função. O estudante A é o coordenador da célula, que é quem gerencia praticamente, é quem está ajudando, como é que vai funcionar alguma coisa aqui dentro. O relator é quem fica responsável por fazer as anotações, esse tipo de coisa. E o guardião do tempo, que é o estudante C, ele está gerenciando o tempo para saber se está no horário certo. E eu acho que um estudante, quando ele tem uma função dentro da sala de aula, é só receber, ele ganha motivação. A cada 6 meses mudam as funções. Então, por exemplo, se eu sou guardiã agora, daqui a 6 meses eu vou ser coordenadora. E aí, ela que é relatora vai ser guardiã e ele que é coordenador vai ser relator. Então, assim, todo mundo tem a oportunidade de exercer alguma função. Quando eu tenho que fazer um papel que eu não gosto, eu acabo tendo que lidar com isso e lidar da melhor maneira, sabe? Porque a gente vai passar 6 meses fazendo isso e não é só eu que tenho que lidar com esse papel. Como tem um rodízio, a gente acaba tendo ideias de diferentes tipos de pessoas. Então, a escola ela cria um modelo de aula e ela valoriza a figura da liderança na própria célula de aprendizagem. Tem sempre um coordenador que assume responsabilidades. Quando eu vou para a sala de aula, às vezes a gente se depara com problemas como crise climática, aquecimento global, problemas políticos, corrupção, e nenhum deles se resolve com um herói. Aqui, a gente não tem que estar lutando para ser melhor que o outro, lutando para ter uma nota melhor que ele. A gente está lutando para que todo mundo consiga isso junto, para que todo mundo simplesmente se preocupe com o outro. Que a gente tire essa ideia do eu e a gente conheça a ideia do nós, porque nós juntos conseguimos muitas coisas. E é muito gratificante conseguir alguma coisa em conjunto. Eu acho que os estudantes têm força para fazer mais do que a gente imagina que eles podem. E eu não estou falando só de dizer assim, ele tem força para eles aprenderem aquilo que eles querem aprender. Não é isso. Estou falando tem força mesmo para arregaçar as mangas com a gente e fazer a escola funcionar. A gente tem no dia a dia diversos espaços, né, de aulas, de projetos, de ações que são não só propostas, planejadas, executadas por estudantes. A gente tem mais de 500 estudantes e os professores de língua portuguesa, que só são 3, eles não dão conta de acompanhar, de revisar todos os textos que os meninos escrevem. Aí nós criamos o nosso projeto de revisores internos, né? Nós recebemos uma pasta com todas as redações da escola e todas as pessoas que não são do 3º ano ou professores corrigindo o 2º do 1º ano. Estudar redação não vai servir só para o Enem, mas também vai levar para a nossa vida, a saber argumentar e dar o nosso ponto de vista. Criar uma estrutura em que o estudante se sinta valorizado e se sinta desafiado a ser um parceiro do professor, um parceiro da gestão, um parceiro da escola. Essa é a nossa proposta. Aqui na escola, a gente trabalha mais do que os professores. A gente faz muita coisa. É isso que eu amo dessa escola. Gente, sejam bem-vindos ao nosso novo semestre. Cada um desses que estão aqui é uma parte dos facilitadores que nós temos na Escola do Prece. Oi, gente, eu sou a Luísa e eu sou facilitadora do Clube de Inglês. Na aula de hoje, como vocês podem ver um pouco da nossa turma, a gente está tendo uma aula de inglês. Eu, no caso, quis participar como facilitadora porque eu já participei de um projeto igual como esse. Então, em gratidão a tudo que eles já fizeram por mim, eu voltei para poder retribuir isso com a nova linhagem das crianças agora. Quando eu fui para dentro da escola mesmo, que eu vi estudantes com fragilidades
tão grandes de escrita, de matemática, e eles virem à noite para a escola para estudar, para ensinar uns aos outros. E em menos de 3 meses, 4 meses, eles terem resultados que eles nunca tinham tido antes na vida, me chamou a atenção, porque a gente acha sempre a teoria muito bonita, mas o resultado, ele alastra, assim, ele impressiona. Eu acho que um dos maiores resultados em que a gente vê, né, que a escola, a metodologia da escola está funcionando, é que os alunos, que eles saem da escola, eles voltam para ajudar a comunidade. Quando eu vejo esse ciclo fechando, que acontecia com a gente no Press, que a gente ia e voltava, mas eles irem para a universidade, né, trilharem, passarem por tudo que a gente passou e retornar ao município como professor e agora colega de trabalho, cara, isso tudo faz sentido. A nossa maior dificuldade é formar todos os professores. Então, eu acredito que isso vai ser disseminado quando nós tivermos a oportunidade de formar todos os professores com a paixão que o professor Manuel Andrade passa nas suas formações, em tudo que ele faz. Hoje a gente vai vivenciar uma aula de biologia. Eu sou a Érica, sou professora de biologia. Então, quando eles vivenciam um processo, é que eles se apaixonam por ele. Não basta que você estude a aprendizagem cooperativa, é preciso que você vivencie ela, você sinta ela. Quando você vem aqui para a escola, você sente a aprendizagem cooperativa, não pela metodologia, mas só dialogando com os meninos, vocês já sentem que há um desenvolvimento de competências socioemocionais relacionadas à solidariedade, ao altruísmo, à preocupação com o outro. E a formação ela não pode ser pontual. Eu acredito que um dos desafios é que essa formação precisa ser continuada e nós precisamos investir em momentos de compartilhamento de experiências exitosas. Então é quando existe uma resistência da gente, professor, né, em relação à questão da gente não confiar no aluno. E aí a gente não confia nesse aluno, e aí a gente acha que a gente tem que estar explicando direto, e a gente repete. E aí a gente passa a aula toda numa aula expositiva, porque a gente acha que se delegar para ele fazer, ele vai bagunçar, ele vai sair do foco e tudo mais. E tem uma outra coisa também, que é a adesão dos alunos e dos pais dos alunos. Eu mesmo, que sou diretora de turma, eu já recebi algumas ligações. Olha, meu filho está se sentindo prejudicado porque o colega dele não está fazendo a atividade e aí ele não está pontuando o tanto que ele poderia pontuar. Uma vez eu estava numa célula que a minha colega, ela não era tão estimulada assim nos estudos. E aí eu fiz apenas a minha parte, eu compartilhei o meu conteúdo que eu tinha aprendido com ela. Então, ela percebeu que não era tão difícil quanto ela pensava. E aí ela começou a sentir mais vontade de fazer. Ela percebeu que ela estava entendendo. Então, eu consegui ver que a minha motivação para estudar conseguiu incentivar ela a estudar também. Ele vai lidar tanto com o estudante que tem muita motivação para estudar, como os que não tem motivação. Tanto com os estudantes disciplinados como os indisciplinados. Porque essa é a oportunidade para que ele desenvolva liderança. Quando eu for para a faculdade ou quando eu for trabalhar em grupo, eu já tenho uma noção clara de como eu vou agir, entendeu? Eu acredito que uma das diferenças que faz na aplicação da metodologia é a geração de vínculos. E aí vem para as dificuldades, né? Dificuldade até de gerar vínculo. Quando você desafia um estudante, olha, vamos compartilhar a tua história de vida com um colega para ele te conhecer, para você conhecer ele. Porque vocês não estão aqui só para aprender juntos, vocês estão aqui para crescer juntos. Porque aqui a gente não está falando só de uma técnica. Não é só você ler, ensinar para o outro, fazer uma atividade coletiva, fazer uma avaliação. Aqui o componente emocional ele é muito forte. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pisa na escola é dizer, vamos fazer a história de vida. Porque não dá pra gente fazer nada se a gente não conhecer o outro. Eu vou pedir que vocês formem um grupão pra gente compartilhar pro grupo todo as histórias de vida de vocês. Ele mora em Fortaleza, mas tem uma conexão aqui com o Pentecoste, né? Principalmente depois de ter conhecido o Press. Eu cresci em Roraima, mas também tô aqui se apaixonar. Como você se sente, como você se vê, ela interfere muito no seu aprendizado. E a escola me ajudou nisso. Ela me fez entender que é isso. Se eu não estiver bem, que a Ana Luísa falou, se eu não estiver com a minha cabeça boa, se eu não estiver me sentindo bem com as pessoas ao meu redor, como é que eu vou conseguir aprender?
essa interação gera o que também tem especialistas falam que é o mais importante para a aprendizagem. Gera um clima emocional agradável, que é o que contribui mais para a aprendizagem. Eu acredito muito que a gente está no caminho certo. Agora, como a gente faz isso acontecer dentro da escola, na minha opinião, nós teríamos que juntar pessoas que pensam mais ou menos assim, e a gente teria que criar algumas condições para que essas pessoas, professores e gestores, eles desenhassem, tivessem mais autonomia para desenhar esse modelo de escola. Para que uma ação funcione a nível de rede, ela precisa ter não só o apoio, a iniciativa, né, mas a liderança da gestão da rede. E eu acho que a gente tem dificuldade, nós temos dificuldade de pegar um modelo que começa fora da escola para rodar dentro da escola na sua plenitude, né? Ele roda muitas coisas e muitas coisas dão certo, mas para ele estar rodando na sua plenitude com o máximo de eficiência, a gente precisa mudar algumas coisas do sistema. A educação não pode mais ser só conteudista, se preocupar apenas com a aquisição de conteúdos, que o jovem ele precisa sair da escola preparado para as relações sociais. Ali eles têm uma vivência, eles passam praticamente 3 anos juntos, né? São 3 anos ali, de manhã e de tarde, e agora à noite juntos, então eles realmente eles se tornam uma família. Muitos, né, percebem lá na escola um abrigo, né? Ou seja, eles vão sabendo que lá vão ser bem recebidos, não só pelos profissionais que lá estão, mas pelos colegas de dentro da sala. Acolhimento, né? Faz parte desse clima de bem-estar. Todos os dias estar bem dentro da escola, se sentir bem, se sentir valorizado. Imagina você finalizar uma aula com todos os estudantes batendo palma porque aprenderam. Você quebra um paradigma muito grande de um professor que chega, fala e vai embora. Às vezes eu acho que eu não consigo alcançar aquilo que eu realmente desejo. Mas aí aqui dentro da escola, os professores, a gestão, os meus colegas, eles acreditam muito em mim. Então é uma motivação grande, sabe? Para eu tentar alcançar o meu objetivo. Porque tem muitas pessoas que acreditam em mim, muitas pessoas que me motivam a acreditar em mim. Eu senti que eu tenho um lugar no mundo, nessa escola, e que eu sempre vou ter. Não é apenas eu que sei o que eu passei. Eu sei o que os outros passaram aqui e as outras pessoas sabem o que eu passei. E é muito gratificante para mim ouvir isso e pensar sobre isso, porque realmente eu não estou sozinho. Eu entrei uma pessoa e eu tenho certeza que eu vou sair outra completamente diferente. Estudantes que levam isso para suas famílias, para os seus locais de trabalho, para onde eles vão, eles levam esse protagonismo, esse jeito de pensar, de ver o mundo, muda mesmo assim o jeito de olhar para as coisas. Eu gosto de dizer assim, as ideias que nós temos hoje, eu não acordei com elas, né? Eu vivenciei elas. E eu fui muito mais influenciado pelos estudantes do que mesmo eu influenciei. E eu acho até que tem muitos deles que ainda nem conseguem entender a força que eles têm, né? Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Deve estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor.
Ah, mas vocês vão botar para cantar, velho.